Vamos ao livro Tentação e Mortificação do Pecado, o que todo cristão precisa saber, pelo autor John Owen, lançado aí pela editora Pace. É um livro simples, como de costume da editora Pace, uma capa brochura, é um livro pequeno. Temos aqui algumas informações na contracapa que diz assim: Tentação e Mortificação do Pecado, o que todo cristão precisa saber. O baixíssimo nível da nossa espiritualidade atual é devido ao nosso ponto de vista superficial do pecado. Os puritanos viram Deus em toda a sua santidade, majestade, autoridade e soberania, como também em todo o seu poder. E, portanto, perceberam o engano, a vileza e a pecaminosidade dos corações humanos. O viver santo não é uma relíquia dos dias dos puritanos, e sim algo essencial para todos os cristãos em todos os tempos. Aqui uma informação da revista da Comunidade Evangélica da Índia. Outra informação aqui de J.I. Packer. Muitos acharam difícil sintonizar-se com alguém que leva tão a sério a santidade de Deus como o faz John Owen, pois o relativismo moral e a inversão de valores que caracterizam a sociedade permissiva têm infeccionado profundamente a Igreja. Isso, porém, apenas nos mostra a urgente necessidade de recuperarmos aquele sentido de maravilhamento da pessoa de Deus e das coisas espirituais que permeiam todas as obras deste teólogo profundamente bíblico e teocêntrico. Aqui palavras do renomado pastor J.I. Packer. Então vamos ao livro, que nós temos uma folha de rosto. Só uma informação, gente, lembrando que este livro aqui, ele está incluído neste livro aqui também, tá? Para vencer o pecado e a tentação, de John Owen também. Você pode ver aqui, incluindo a mortificação do pecado no crente, a tentação, sua natureza e poder, o pecado interior. Então ele está falando deste livro aqui, tá? Só para deixar claro aí. Temos aqui uma folha de rosto, uma pequena ficha catalográfica aqui com as edições, Aqui nós temos o sumário. Deixa eu ver aqui quantas páginas mais ou menos o livro. São exatamente 160 páginas, tá? Aqui nós temos um sumário simples. A primeira parte vai falar sobre a tentação. Advertência do Salvador a respeito da tentação. Tentação, tome cuidado, porque levar tão a sério a tentação, o poder da tentação, é realmente necessário todo esse esforço? Entrada na tentação, os sintomas. Como podemos evitar cair em tentação? Sobre o que estamos vigiando? Como podemos guardar nossos corações da tentação? O que acontece se você não vigiar e orar? E aqui a segunda parte, que é a parte prática. A promessa de Deus e o dever do cristão, o dever permanente de cada cristão, a obra do Espírito na mortificação, o valor da mortificação, uma introdução à prática da mortificação, uma explicação positiva da mortificação, regras gerais para a prática da mortificação, a segunda regra geral para a mortificação, a primeira regra particular para a mortificação, a segunda regra particular para a mortificação, mais 5 regras particulares para a mortificação, meditando sobre a excelente majestade de Deus. Não permita que seu coração engane, e instruções finais. Então, como é típico aqui da pegada dos puritanos, você vê a primeira parte do livro é mais apresentando o problema em si, e a segunda parte é a parte prática, da onde nós temos que tirar todo o conhecimento adquirido da primeira parte e colocar em prática com o auxílio do Espírito Santo. Temos aqui folhas brancas, tá? As letras são ideais, é uma letra média e com várias subdivisões que eu adoro para prender a atenção do leitor. A advertência do Salvador a respeito da tentação, como você pode ver aqui, ponto 1, nota 1, ponto A, B, C, nota 2, aí vem A, B novamente, aí C, aí título 2, tópico 2, o tipo mal de tentação que Satanás usa. Gente, quando os puritanos tratam de um assunto, eles quase que chegam a esgotar. Claro que isso já é um exagero, mas você tem a sensação de cobrir todo o aspecto do tema que os puritanos abordam. Aqui nós temos primeiro, o diabo é o tentador. Segundo, o mundo. Terceiro, a carne.
Vamos ver aqui. Aqui é o ponto A, ponto B. Aqui já caímos no capítulo 2. Então é bem dividido o livro, tá? Adoro esses subtópicos aqui, ó. Como são assuntos que ele vai tratar aqui, bem curtos e de profundidade que somente os puritanos faziam de suas literaturas. Temos aqui o capítulo 3, por que levar tão a sério a tentação? E aqui continuamos, ó, com as partes em negritos. Aqui é a razão 1, razão 2, razão 3, parte A, B, que vai falar sobre Adão, Abraão e outros, né? Que o poder da tentação, capítulo 4. Aqui é o mais subdivisões, o medo da vergonha, da perda e da reprovação. Ponto 2, são capítulos curtos, tá? Ponto 4, o poder da tentação pessoal, ele vai destrinchar. Aqui nós temos ó, o capítulo 5, é realmente necessário todo esse esforço. Aí vem aqui a primeira objeção. Deixa eu ver aqui se é esse livro que eu queria ler, pelo menos a introdução, não, acho que é no outro, que eu vou fazer no próximo review. Continuamos aqui, capítulo 5, capítulo 6, ó, a entrada na tentação, os sintomas. Então ele vai abordar aqui quais são os sintomas que nós sentimos, né, quando estamos sendo tentados, né? Quando já é tarde demais, o pecado já foi cometido. Olha aí a sensibilidade que ele tem sobre o assunto. A força da tentação. Como a tentação é violenta ou se repete constantemente, não dando descanso à alma, podemos ter a certeza de que entramos na tentação. Ou seja, não há descanso em nenhum momento das nossas vidas, gente. É sempre ligado na batalha que estamos travando diariamente. Nossa atitude em relação à tentação, aqui o ponto 4, ponto 5, capítulo 7, como podemos evitar cair na tentação. Então esse livro aqui, se você quiser presentear alguma pessoa que você vê que sempre tem tido dificuldade sobre as tentações, doe um exemplar desse que com certeza irá ajudar demais. Até porque nós também precisamos ler esse livro aqui diariamente, né? Como podemos evitar cair na tentação, capítulo 7... que as letras são ideais, como já falei anteriormente, né? Capítulo 9, como podemos guardar nossos corações da tentação. Conheça seu próprio coração. Guarde-se de suas fraquezas. Entesoure no coração provisões contra a tentação. Ponto 4, conserve-se alerta o tempo todo. Isso aqui é o que nós mais não praticamos, né? Estamos alerta todo o tempo, mas somente através do Espírito Santo para ter misericórdia de nós, gente. Considere aonde a tentação leva. Use o escudo da fé contra a tentação. Observe que ele vai destrinchando o assunto e vai se aprofundando mais ainda. O que sucederá se eu tiver falhado? Aí vem aqui, né? Em primeiro lugar, se arrepender. Aí ele vai prosseguir com seus argumentos. O que acontece se você não vigiar e orar? Nós já sabemos o que acontece, né? Mas ele vai tratando aqui por cena, ó, segunda cena, terceira, quarta. Ponto 1, Jesus diz, vigiai e orai. Gente, isso aqui é um livro muito importante. Parte 2, aqui é a parte prática, né? Mortificação do pecado. Aí continua aqui, a promessa de Deus e o dever do cristão. O dever permanente de cada cristão. Continua com capítulos curtos, né? Aqui as divisões, ó, por ponto 4, 5, 6. Capítulo 3, a obra do Espírito Santo na mortificação. É inútil procurar outros métodos. Mortificar o pecado é obra do Espírito Santo. Claro que existe a nossa responsabilidade também, mas com certeza o Espírito Santo, a princípio, é o que nos ajuda, né? Primeiro, como é que o Espírito Santo mortifica o pecado? Segundo, se isto é obra do Espírito e só dele, olha o que eu acabei de falar, porque é um dever que o cristão são exortados a realizar. Aqui nós temos aqui aquela máxima, né, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, que com certeza se encaixa aqui neste ponto. Aí, ó, capítulo 4, o valor da mortificação. Não significa que se os cristãos conscientemente mortificarem o pecado, desfrutarão automaticamente de uma vida espiritual vigorosa e confortável. Olha aqui, não há descanso na nossa caminhada. Isso aqui é mais do que evidente, né? Quando você perceber que a sua vida cristã está muito tranquila, pode ter certeza que tem algo errado.
tem algo errado. Ponto 1. Ponto 2. A mortificação também tem um efeito muito benéfico sobre o crescimento da graça de Deus no coração humano. Capítulo 5. Uma introdução à prática da mortificação. Ele vai discorrendo aqui também por divisões excepcionais. Capítulo 6. Uma explicação positiva da mortificação. Gente, e assim por diante, tá? Não quero me prolongar muito. Deixa eu ver aqui nas considerações finais. Nós temos aqui o capítulo 14. A obra pelo qual o cristão é de fato responsável. Aqui algumas divisões. E chegamos ao fim desta obra fantástica. Isso aqui, se você puder, volta a dizer, presentear um amigo, um colega seu. Dê de presente a um livro barato, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você pode encontrar esta maravilhosa obra, tá? É um clássico cristão aí dos puritanos, tá bom? Espero que você tenha gostado aí do review e até o próximo.